Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Sabile, mais uma vez com vocês, mais uma vez para trazer uma aula muito importante. Vocês estão vendo certamente o conflito Israel-Palestina em Jerusalém, questões relacionadas ao território, questões relacionadas também à religião, pós-guerra, tem uma série de fatores geopolíticos importantes aí. E como é que isso cai no Enem? Ou seja, como é que a gente pode falar o que está acontecendo hoje e isso também ser cobrado no Enem? Já que você mesmo, Roberto, realmente eu já falei que a atualidade esquece para o Enem. Uma coisa muito recente não vai cair. Mas isso, apesar de ser recente, está acontecendo agora, e a gente vai explicar tudo isso, tem muita coisa que vem desde lá, da década de 40, do pós-guerra. E a partir daí, a gente tem a Guerra dos Seis Dias, em 1967, e é a partir realmente desse processo que a gente vai levar em consideração tudo o que vem acontecendo. Por isso que isso não é totalmente atualidade. Tem a ver muito com a questão territorial e nós vamos ver tanto a habilidade quanto a competência que geram esse processo, que na verdade enquadram esse processo. Por isso é tão importante que você fique até o final, é claro, que você assista toda a aula, porque você vai ter questões, eu vou te dar dicas de questões muito importantes para isso. Ou seja, vamos falar o que está acontecendo hoje, vamos explicar o que está acontecendo hoje, e ainda vou colocar a questão aqui, você vai falar assim, caramba, então assim eu mato a questão. Bom, antes disso, sempre peço a vocês, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá um joinha pra gente, dá essa moral pro nosso canal, claro, pra gente continuar crescendo, chegar aos 15 mil, depois ou 20, 30, sim, precisamos de você pra gente conseguir crescer. Bom, como você sabe, eu sempre faço essa arte maravilhosa para que a gente possa ajudar vocês a entender um pouco mais didaticamente o que a gente vai falar. O nosso assunto é esse conflito Israel-Palestina, mas essa preparação do Enem, ela se dá primordialmente a alguns elementos que eu digo que são essenciais. Primeiro, o seguinte, nós vamos falar sobre essa habilidade aqui, ó, habilidade 15, habilidade que vai fazer com que a gente faça uma avaliação. Nós vamos avaliar esse contexto. E avaliar esse contexto, ele é muito importante, por quê? Porque, olha só, avaliar está no nível... Eu vou tentar colocar aqui, ó, ver se eu consigo escrever de forma mais adequada, mas aqui, ó, difícil. Ou seja, nível difícil essa questão. E aí você vai falar para mim assim, Roberto, realmente é nível difícil? É. Por mais que você acerte a questão, essa questão é uma questão de avaliação. Então, consequentemente, é um nível difícil. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais e políticos. Esse, por exemplo, é um conflito político. Conflitos econômicos e conflitos ambientais. Ou seja, tem muita coisa para a gente falar ao longo da história. A competência é a competência 3. E na competência 3, a gente tem alguns aspectos importantes, que é o quê? Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-se aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Então, é essa habilidade que a gente vai trabalhar e é essa habilidade você vai matar no Enem. Bom, falando um pouquinho sobre o que vem acontecendo, coloquei algumas notícias para a gente começar a nossa aula, a nossa introdução de aula, que você sabe, toda terça e quinta você vai ter aula aqui falando um pouquinho do que pode estar acontecendo, de elementos fundamentais. Nós já colocamos aula de população, então não perca, que também trata de questões, aspas, atuais, mas que tem muito a ver do que a gente colocou em anos anteriores, então vai cair também, coloquei questão. Então assista a aula toda que é fundamental. Olha só, Israel e Palestina se preparam para conflito mais amplo após volta de ataques com foguetes. Israel ataca e destrói prédio residencial de 3 andares em Gaza. Região Tel Aviv é alvo de foguete. Então a gente está vendo nesses últimos dias foguetes lançados pelo Hamas, que é um grupo, é uma organização que os Estados Unidos, a França, outros países reconhecem como terrorista. Como a gente pode falar assim, esse grupo, essa organização terrorista, ela se encaixa, ela está localizada na faixa de Gaza, que é uma região que foi conquistada também durante a Guerra dos Seis Dias, que foi uma guerra muito importante, onde Israel não só dominou a Cisjordânia, onde tem Jerusalém, mas as colinas de Golã, onde tem o Mar da Galileia, onde nasce o rio, né, o Rio Jordão, também como a faixa de Gaza e a Península do Sinai. A Península do Sinai depois foi devolvida ao Egito. Mas essa região
confirmou, ratificou o poderio israelense sobre aquela região. E hoje a gente continua com essa questão, árabes e judeus, considerando que a Palestina ela tenta o seu reconhecimento como Estado-nação. E eu vou mostrar uma questão aqui que deu um fuzuê do caramba no INEP, mas uma questão muito importante. Por quê? Porque ela trata principalmente dessa ideia do reconhecimento da Palestina. E nós sabemos muito bem que existem divergências nesse processo. Então, hoje, um dos elementos fundamentais também desse conflito vão estar relacionados a isso. Então, essas duas notícias já dão um destaque maior. Mas por que isso aconteceu? E a gente depois, daqui a pouco, vai começar a falar, porque a gente precisa fazer uma introdução de alguns elementos que eu acho importantes. Ah lá, Hamas dispara foguetes e Israel revida após novos conflitos em Jerusalém. Então, o ponto fundamental vai ser isso aqui, ó, Jerusalém. E aí a gente tem aqui o Hamas, que eu já coloco aqui, ó, galera, elemento fundamental, considerado a organização terrorista, controla a faixa de Gaza. Toda vez que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quando você pensa numa área de violência, você pensa assim, ia lá, a faixa de Gaza. Porque muita gente acha que a faixa de Gaza seria a área mais violenta que tem. Se eu não me engano, até agora, eu vi algumas notícias antes da gente começar essa gravação, que o próprio Israel falou assim, ó, para os civis saírem de prédios ocupados pelo Hamas, porque eles vão bombardear esses prédios. Isso é muito complicado, né, galera? Porque a gente sabe que numa guerra, infelizmente, civis sofrem muito. Então, se você olhar a notícia de baixo, olha lá, ONU, Estados Unidos e a União Europeia pedem fim da violência Israel-Palestina, principalmente porque muitas pessoas estão mortas, centenas de pessoas, e muitas delas crianças também. Então a gente sabe muito bem que a população civil sofre muito com esses conflitos. E isso, de uma certa forma, é ruim para a região. Entretanto, Roberto, vamos tentar entender o que aconteceu ali, tá? Então, a gente começa pelo seguinte. O atual conflito tem como causa a velha questão territorial, né, onde Israel iniciou um processo de ocupação de territórios ocupados por palestinos em Jerusalém Oriental. E aí a gente não está colocando. Essa é uma questão muito interessante que eu vou colocar para vocês. A gente não pode deixar isso influenciar o nosso pensamento. A gente não pode ficar em um dos dois lados. A gente pode achar que um lado está correto. Entretanto, a gente não pode, numa questão do Enem, a gente precisa pensar sobre isso. E aí tem uma questão muito importante aí, que é o quê? Eu não posso olhar para nenhum dos dois lados. Aqui, por exemplo, o conflito começa com o questionamento de territórios em Jerusalém Oriental. A gente sabe que Jerusalém é dividido, tá? Você tem um bairro, você tem o bairro cristão, tem o bairro judeu, tem o bairro islâmico, né? Tem o bairro armênio, por exemplo. Então, o que acontece? As pessoas, né, os palestinos que viviam em algumas regiões de Jerusalém Oriental começaram a ser despejados para que houvesse uma ampliação do domínio israelense sobre o território. E aí começa o processo, novamente, que é um conflito, ou seja, são coisas que vêm há muito tempo sendo questionadas. Essa ocupação israelense, a expulsão de palestinos e esse domínio dessa questão territorial. Tanto que quando os Estados Unidos, e essa é uma questão muito importante para a gente analisar, transfere a sua capital, ou a sua embaixada da capital de Tel Aviv para Jerusalém, era como se eu falasse o seguinte, olha, Jerusalém pertence a Israel. E aí entra uma questão geopolítica muito importante, porque você tem muita gente do lado da Palestina, dos árabes, e muita gente do lado de Israel, dos judeus, inclusive, principalmente, dos Estados Unidos. Então, a grande questão aí é uma questão territorial. Roberto, eu vou precisar saber de toda a história? Bom, você vai certamente pegar professores de história que vão contar toda essa história para vocês. No entanto, vocês vão ver nas questões que nós vamos corrigir aqui, que a gente não precisa também alongar muito isso. Tá? Eu preciso saber de alguns pontos-chave. E esse é o ponto principal. Esse é o estopim do processo agora. Na verdade, o processo que já se desenrola desde 1967, nós vamos ver daqui a pouco o mapa para vocês entenderem. E aí, nós vamos entender também que dentro da Palestina eu tenho dois lados. Eu tenho o lado do Hamas, que vocês já viram aqui, ó, o Hamas, que é esse grupo que domina a faixa de Gaza. E em Jerusalém eu tenho a Autoridade Nacional da Palestina, que é um grupo chamado Fatah, que são, aspas, vou colocar entre aspas, governa os palestinos em Jerusalém, mas
totalmente contrário ao Hamas. Ou seja, eles não são amigos, eles não conseguem entrar num ponto comum. Ou seja, Hamas e o Fatah, de uma certa forma, não se entendem. E aí vem a fragmentação dos territórios palestinos também. Como é que a gente vai observar isso? Agora, galera, olha só que interessante da gente falar. Bom, olha só, se vocês olharem, esse aqui é o mapa, a evolução do mapa de ocupação da Palestina. Isso aqui em 1946, aqui eu vou colocar aqui, ó, 1946. Estou me adaptando aqui à mesa digitalizadora por causa disso. Então, em verde, os territórios palestinos e ainda em branco, territórios dominados pelos judeus. E aí, em 1947, quando você tem a criação do Estado Judeu, olha só como é que fica a divisão desse processo, tá? Em 1967, quando há a Guerra dos 6 Dias, vocês vão ver que esse processo ele muda, né? Eu perco ainda alguns territórios. E hoje, aproximadamente, olha só o que a gente tem hoje. Aqui a faixa de Gaza, onde você tem o Hamas, e aqui, literalmente, Jerusalém. Vocês estão vendo que a gente chama de Cisjordânia. É uma outra região dominada pelos palestinos. Então eu tenho duas áreas dominadas pelos palestinos. E a questão de Jerusalém Oriental é que vem sendo muito questionada. E aqui vocês estão vendo no próximo mapa, lá, Jerusalém, cidade dividida, bairros palestinos são cercados por Israel. Jerusalém Oriental, que é a parte em verde, os assentamentos israelenses estão em azul claro, tá? As barreiras, etc. Então o que aconteceu foi o seguinte, aqui vocês estão vendo Jerusalém, todos os pontos fundamentais da cidade velha, tá? Os templos, os muros das lamentações, as mesquitas, etc. E aqui você tem o quê? Você tem um processo que mostra que essas regiões estão em verde, vamos colocar aproximadamente, né? Porque a gente fala assim, Roberto, isso aí não é verde, isso aí é o verde aproximadamente. Essas regiões estão sendo ocupadas por israelenses e de uma certa forma onde palestinos estão sendo expulsos. Então começa a questão aí. Só que isso nós já falamos para vocês, são conflitos ou elementos territoriais que já vêm se desenrolando durante muito tempo. Somente, e aí eu vou dar o exemplo, se eu não me engano, era o presidente Bill Clinton, questionou, né, e tentou fazer uma aliança e um acordo de paz, se eu não me engano, um acordo de Oslo, onde juntou, na época, era a ALP, se eu não me engano, a OLP, Organização de Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, e o governo, se eu não me engano, de Isaac Rabin, se eu não me engano, Israel. E eles conseguiram, aperto de mão, conseguiram fazer pelo menos um processo inicial de paz. Logo depois, se eu não me engano, Isaac Rabin foi morto por um extremista judeu depois de um comício. Engraçado é que hoje, se a gente for pensar na questão geopolítica hoje, dentro de Israel, você tem os extremamente conservadores, que não querem de jeito nenhum o reconhecimento da Palestina, como o outro lado, que quer o reconhecimento da Palestina como Estado. E aí a divisão dos territórios, sim, né, para ter o território palestino. Entretanto, a Palestina reivindica sempre o território. Mas hoje, já posso adiantar para vocês, as pessoas que vivem dentro da Palestina, principalmente em Jerusalém, nessa região que a gente está colocando ali, na Cisjordânia, etc., essas pessoas já pensam nem mais em reconhecimento da Palestina. Eles até, claro, quem não quer reconhecimento da Palestina como Estado-nação, mas mais do que isso, reconhecimento como cidadão ali mesmo. Porque quando você nasce, né, quando para a escola, tudo você tem que pedir ao governo israelense. Então, somente esse reconhecimento de cidadão já faz um processo mais adequado para quem vive nessa região da Palestina. Então, o processo é esse. Só que o mundo todo está questionando isso, né? O mundo todo está falando. Entretanto, nós sabemos muito bem que existem países que são a favor de Israel nesse cenário e, consequentemente, não podem colocar uma posição concreta sobre se está errado, se está certo. E a gente também não, de uma certa forma. Tanto que eu coloquei essa reportagem, que é uma reportagem de ontem, bota lá, Conselho de Segurança da ONU, que você sabe muito bem, que também é questão de prova do Enem, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. São 5 integrantes do Conselho Permanente, tanto que o Brasil já questionou também ser um representante desse Conselho de Segurança da ONU de forma permanente, mas são 5. Né? E um deles é os Estados Unidos, é claro, um grande parceiro de Israel. Né?
O Conselho de Segurança da ONU avalia a crise em Israel, mas evita pronunciamentos. Na região celebrada, a pedido da Tunísia, Noruega, China e a própria Tunísia haviam apresentado um projeto de declaração reivindicando que Israel interrompa as atividades de colonização, demolição e expulsão de palestinos. Você viu então a reivindicação deles? É essa, incluindo em Jerusalém Oriental, segundo o documento, tá? E aí a gente está falando do Conselho de Segurança, né? Um documento para a ONU, tá? A qual aí a agência de notícias teve acesso. A proposta de declaração expressava a profunda preocupação do Conselho com os incidentes e solicitava às partes que evitassem medidas unilaterais que exacerbassem as tensões e minem a parte que evitasse, e minem a viabilidade da solução de dois estados. Também solicitava mostrar moderação, se abster de toda provocação e manter e respeitar o status histórico, co-histórico dos locais santos. Ou seja, eu acho que aí entra os elementos fundamentais disso. O Conselho de Segurança da ONU pede, pelo amor de Deus, olha só, vamos parar com isso, não adianta vocês continuarem, esses conflitos nós sabemos que não vai acabar, o que pode acontecer são as pessoas inocentes que vão morrer e, consequentemente, para isso, eu tenho que convencer o governo. Na verdade, tem 2 anos que não se concretiza um governo israelense, tá? Porque as eleições ainda não acabaram, engraçado, né? São 2 anos de eleições, entre aspas, que não há uma concretização desse poder, que esse, aspas, um governo, entre aspas, provisório, finalize esse processo e não faça mais a colonização, a expansão-colonização, tá? A demolição ou a expulsão de palestinos dessa área, principalmente Jerusalém Oriental. Então, o contexto principal é esse. A gente entendeu mais ou menos como. Olha, eu tenho a Palestina querendo ser um Estado-nação, Israel querendo expandir seu território, Israel tentando ocupar território de Jerusalém Oriental, a Palestina não está satisfeita com isso, principalmente com uma divisão anterior desde lá de 1947, e o processo ele vem se alongando. Toda vez que você tem ocupações irregulares de Israel, consequentemente você tem manifestação da Palestina, o Hamas entra, o Hamas é considerado um grupo terrorista, o Fatah, de uma certa forma, apesar da reivindicação, não tem a mesma posição do Hamas, que é jogar os mísseis, etc. Ou seja, o embrólio ali é muito intenso. Mas como isso cai na prova? Como é que eu posso cobrar isso no Enem? Bom, agora a gente vai para as questões que já caíram. Então vamos para a primeira questão importantíssima nisso, e eu vou mostrar para vocês, e aí vem a primeira dica para o Enem para vocês. O texto base é o elemento fundamental. Se eu não levar em consideração o texto base, eu estou ferrado. Se eu deixar o texto base de lado, eu não mato a questão. E olha só que é importante, eu não posso também me tendenciar para um lado, senão eu vou errar a questão também. Bom, a situação demográfica de Israel é muito particular desde 1967. A esquerda sionista afirma que Israel deveria se desfazer rapidamente da Cisjordânia. Ou seja, como eu falei para vocês, a esquerda quer devolver e a direita quer manter e ocupar mais territórios. E da faixa de Gaza, argumentando a partir de uma lógica demográfica, lembrando que eu já comecei a falar da demografia, tá, galera? Isso é importante. Aqui também, hein? Demográfica, aparentemente inexorável, devido à taxa de nascimento árabe ser muito mais elevada, tá? A anexação dos territórios palestinos, formal ou informal, acarretaria dentro de 1 ou 2 gerações uma maioria árabe entre o rio e o mar. O rio, né, Jordão, e o mar, que a gente sabe que ocupa aquela região. Desculpa, galera. Principalmente naquela região. Então, nessa área que vocês viram entre o mar e o rio, consequentemente, onde fica hoje Israel e a Palestina, é melhor você devolver os territórios. Tá? Foi isso que o texto colocou. Então, para a gente, o texto é o elemento fundamental. Se o texto é o elemento fundamental, ele já me mostrou tudo. Ele falou, que eu entendi. Os árabes têm muito mais filhos que os judeus. Então, galera, devolve o território para eles para a gente evitar briga. Toma aí o território, reconhece e vida que segue. É óbvio, galera, que a gente está falando de um lado político.
E aí vamos para o comando, porque o comando também é muito importante. Se o texto base é importante, o comando também é muito importante. A preocupação apresentada no texto revela um aspecto da condução, da condução política, o aspecto da condução política desse Estado, identificado ao ou a. Então, a preocupação apresentada no texto, que é essa do crescimento demográfico, revela um aspecto da condução política desse Estado, identificado ao ou a. E aí? Eu marcaria o quê? Na verdade, eu preciso saber de tudo do que a gente falou aqui? Não preciso saber. Eu preciso ler o texto. E o texto fala sobre demografia. Nas questões, nas respostas, qual a que a gente tem a demografia como elemento fundamental? Porque olha só, abdicação da interferência militar no conflito local. Eu não falei do conflito. Eu não cito o conflito de uma certa forma. Eu falo apenas do crescimento populacional. E aí vem B, busca da preeminência ética sobre o Estado Nacional. E aí, galera, a gente vai olhar esse mais ou menos, que vocês já viram que eu já cambiei para esse. Vamos tentar ler os outros. Admissão da participação proativa dos blocos regionais. Eu falei de blocos regionais no texto? Eu falei de demografia. A população árabe vai crescer mais do que a população judia. Pronto, é isso. Rompimento dos interesses geopolíticos? Não falei sobre isso. Compromisso com as revoluções emanadas por organismos internacionais? Também não. A única coisa que tem a ver com população, certamente vocês já sabem, certamente vocês matariam, porque a questão correta é a questão letra B. A busca de preeminência étnica. Ou seja, aquilo que ele está falando, olha, devolve o território, porque eles vão ter mais gente, vão ter mais população que a gente. E daqui a pouco eles vão tomar o território da gente, porque eles vão ter muita gente. Muito mais população, desculpa, eu falei gente, né? Muito mais população que os judeus. Então devolve o território para eles. Foi isso que se pensou nesse cenário. Eu não precisava de nada, apenas a interpretação do texto, conhecer um pouco desse processo, entender que nas alternativas eu só tinha uma que falava de população. Galera, não pensem fora do texto. O texto é o elemento fundamental. Essa é uma dica muito importante. Aí vem aquela questão que eu falei para vocês, que deu um imbróglio do caramba. Um gigante da indústria de internet, em gesto simbólico, mudou o tratamento que conferia à sua página Palestina. Né? O site de busca alterou a sua página quando, acessada da Cisjordânia, em vez de territórios palestinos, a empresa escreve Palestina, ou seja, é o reconhecimento da Palestina como um Estado-nação. Quem foi esse? Esse gigante da indústria de internet é o Google, só que a gente não pode citar ele no texto, tá? Então é importante isso. E aí, olha só, o gesto simbólico de reconhecimento da Palestina, não mais como territórios palestinos, mas como Palestina, sinalizado pela mudança no status dos territórios palestinos, significa e aí a gente tem o quê? A continuação desse texto. Surgimento de um país binacional, foi isso que aconteceu? Eu só reconheci, não tem binacional nenhum. Eu não falei, olha, agora esse país vai virar Palestina e território palestino. Agora são dois. Não falei isso. Então a letra A, esquece, galera. Letra B, fortalecimento dos movimentos antissemitistas. Foi isso que eu falei? Fortalecer o movimento? Eu só reconheci o Estado. O Google só reconheceu na sua página. Esquece isso. Esvaziamento de assentamentos. Aí eu acho... essa é uma questão que a gente sempre coloca. A gente precisa ter um distrator. O distrator é a resposta errada. E aí o exemplo, esvaziamento de assentamentos judaicos, foi isso? De maneira nenhuma. Claro que não. Tá? Claro que não é esvaziamento. A gente não falou nada disso. A gente só falou do reconhecimento. Roberto, você está falando reconhecimento o tempo todo. Sim. Por quê? Como a gente usa um paralelismo, olha só. Surgimento, fortalecimento, esvaziamento, reconhecimento. Eu não falei que o Google reconheceu? Eu preciso de mais alguma coisa? Aí você fala assim, reconheceu o quê? Eu só reconheci como uma autoridade jurídica. Assim, olha, isso aqui é a Palestina. Pronto, para mim, para o Google. Então a resposta correta só poderia ser a letra D, reconhecimento da Palestina, aspas, como autoridade jurídica. Não poderia ser o estabelecimento, Roberto, novamente paralelismo sintático, de fronteiras nacionais, porque eu não coloquei nenhuma fronteira. Ele só diz assim, olha, minha página acessada da Cisjordânia diz assim, olha,
Isso aqui é a Palestina. Pô, mas Roberto, aí não tem fronteira. Não. Foi o Google que fez isso. Não foi a ONU que falou assim, olha, vamos dividir aqui, vamos... Não. Galera, pense em contexto. O texto é o elemento fundamental. Então, se você pensou contexto, você vai se dar muito bem. E para a gente finalizar essa correção, a questão maravilhosa do 2019, e aí mostra aquele mapa que eu falei para vocês, tá vendo? Aquele mapinha. Então, Roberto, meu Deus, eu vou ter que ter aquele mapa, vou ter que reconhecer. Não, vai ter que não. Olha só que legal. Você olha o mapa, 1947, e olha em 2013. Os estados da Palestina e o estado, como a gente mostrou lá naquela, ali anteriormente, no slide anterior. E aí, olha só, as imagens representam fases. A imagem é o texto base. O nosso texto base, vou botar aqui, ó, TB. O nosso texto base é a imagem. Você olhou a imagem e falou assim, olhei a imagem. Já sei o que aconteceu. Israel dominou mais territórios. A partir do tempo vai passando, Israel domina mais territórios. Lembra aqui, ó, eu falei do Mar da Galileia, falei aqui, ó, da faixa de Gaza, e outros territórios, por exemplo, aquela península do Sinai, né, foi devolvida. Então aqui, ó, aqui a Cisjordânia, por exemplo, todos foram territórios conquistados no momento em que você ganha a Guerra dos 6 Dias. Então, isso é importante. As imagens representam fases de um conflito geopolítico no qual as forças envolvidas buscam, eu preciso saber disso, eu preciso analisar o mapa. Eu já sei que o conflito Israel-Palestina, eu já sei que Israel conseguiu mais territórios, pronto. E aí, olha só, letra A, garantir a posse territorial, preciso nem falar mais nada, né? Promover a conversão religiosa, é isso que ele quer? Não. Explorar reservas petrolíferas? Não, nem, né, tem isso aqui. Controlar os sítios arqueológicos? Eu falei isso no texto. Está aqui no texto base isso? Não. Monopolizar o comércio marítimo? De maneira nenhuma. Na verdade, o que aconteceu aqui foi o quê? Israel conquistou mais territórios, tirando territórios que eram da Palestina. Então, resposta correta aqui é a letra A, galera. Olha só lá, letra A. Essa é a resposta correta. Esse é o ponto-chave da nossa aula. Você viu como é que, aspas, atualidade tem a ver com a questão do Enem? Isso é muito importante. Mas isso é muito importante mesmo. Eu acho que a aula serve para isso, para a gente entender como é que isso cai. Eu posso ler 50 jornais, eu posso falar de várias coisas, eu posso pegar o livro de história e ler uma opção de coisas sobre isso. Você vai ter uma série de detalhes que eu acho que são importantes. No entanto, para você matar uma questão dessa, uma prova dessa, você não precisa de tanto assim. Consequentemente, o que a gente colocou aqui vai te ajudar demais. E aí, como eu pedi para vocês ficarem até o final, peço, claro, novamente, se inscreva no canal, ative o sininho, dê lá o joinha pra gente, dá essa moral pra gente continuar crescendo, que eu vou trazer muito mais coisa. Terça e quinta tem muitas dicas do Enem, e os demais, SISU, FIES, ProUni, tem tudo demais. Galera, um grande abraço, agradeço demais a vocês, até a nossa próxima aula.